terceiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula do Líder em Mim. Hoje a nossa aula será gravada, tá? Então eu espero que vocês estejam com o material aberto, tá? Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo bem legal. Mas antes de começar, vamos dar uma recapitulada sobre tudo que nós já trabalhamos. Então, durante as nossas aulas do Líder em Mim, nós temos trabalhado alguns conteúdos bastante legal e proveitosos para a nossa vida. A gente tem compreendido também como é importante a gente se melhorar enquanto pessoas, melhorar o nosso comportamento, a nossa relação com outras pessoas. Isso vai nos fazer crescer cada vez mais e até se tornar grandes líderes. Então, hoje vocês vão pegar o materialzinho de vocês, tá? O conteúdo que nós iremos trabalhar será Pedras Grandes. Esse conteúdo está lá na página 28 do livrinho de vocês. E na página 29 tem uma atividade para vocês estarem respondendo, ok? Lembrando que esse vídeo não possui vídeo da correção, tá? Então, a gente pode estar comentando sobre a realização dessa página na nossa próxima aula online, ok, gente? Então, vamos lá? No decorrer das nossas aulas, a gente tem trabalhado sobre a árvore dos 7 hábitos. Então, a gente descobriu que para a gente conseguir grandes objetivos, a gente precisa começar por hábitos bem simples, né? A gente precisa ser proativo, a gente precisa começar com um objetivo em mente. Isso faz parte de uma organização, para que a gente possa, de alguma forma, organizar as nossas ideias e atingir os nossos objetivos, né? Falamos também sobre fazer o que é mais importante. Faça agora o que é mais importante. Tenha prioridades. Pense no ganha-ganha. Não é só você que tem que ganhar. Outras pessoas têm que ganhar também naquilo que você está fazendo. O hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, a partir do momento que a gente para ouvir as pessoas, a gente aprende também a compreendê-las. E isso faz com que você tenha essa resposta em relação a essa pessoa. Se você sabe ouvir, você também vai encontrar pessoas que te ouçam, tá? Então, o hábito 6, criar sinergia. O hábito 7, afinar um instrumento. Então, tudo isso é bastante importante. Trabalhamos também no decorrer das nossas aulas, né, alguns diagramas para que a gente possa estar observando esses objetivos, conquistando esses objetivos, tá? Aí entramos nos paradigmas, a gente compreendeu que muitas vezes a gente tem uma visão diferenciada em relação a pessoas e situações, né? Às vezes a gente acha uma pessoa tão antipática porque a gente não conhece, mas quando a gente passa a conhecer, se aproxima, a gente vê que existe algo legal ali, que você pode sim tirar daquela pessoa tudo que for bom, né? Na verdade, às vezes aquelas pessoas têm algo de bom, você só precisa saber extrair, só precisa saber cativar, conquistar. Trabalhamos também a questão do ambiente emocional, então a gente precisa criar um ambiente saudável, né? A gente precisa transformar o ambiente para que a gente possa viver bem, de uma forma alegre, de uma forma inspiradora, né? Então, a gente precisa transformar esses ambientes que aparentemente nos parecem, assim, negativos, tá? Então, depois, a gente trabalhou declaração de missão da família, de que forma vocês iriam criar estratégias para que vocês pudessem viver bem com aquele grupo. A gente trabalhou também o ser responsável, que é a base de tudo. Então, a partir do momento que você entende que você precisa ter responsabilidade, você vai passar a desempenhar melhor aquele papel, para que você possa chegar no que você realmente almeja, né? Trabalhamos linguagens proativas, né? Que vai nos dar um controle, né, da situação. A linguagem reativa, que dá o controle a alguém, ou essa pessoa terá, na verdade, um domínio sobre você. Então, a gente tem linguagem proativa e linguagem reativa, né? E trabalhamos também
sobre o ser uma pessoa de transição, né? Muitas pessoas, elas passam por coisas negativas, mas ao invés de elas carregarem aquilo ali para a vida delas, elas acabam respondendo de uma forma positiva, fazendo bem, né? E aí trabalhamos o pense à frente, comece com um objetivo em mente, né? Quando você tem um objetivo, você consegue realmente pensar à frente, pensar positivo e conseguir o que você deseja, tá? Considere as consequências. A gente tem que considerar o que é consequência. Por exemplo, né? Quando você age de determinada forma, o que você pode ter como resposta em relação àquele seu comportamento, né? Então a gente tem que pensar que tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Por isso que a gente deve pensar muito bem antes de agir. Fizemos a declaração pessoal, onde vocês iriam colocar, escolher propósitos, palavras e propósitos para sua vida, né? Você iria, na verdade, construir um plano para a sua vida, né? Falando sobre o que você valorizava. E, por fim, hoje nós iremos falar sobre pedras grandes, tá? Então, quando a gente começa a identificar essas pedras grandes na nossa vida, por exemplo, a gente precisa ter em mente que primeiro devemos fazer o que é mais importante, né? Então, faça primeiro o mais importante, que é o que a gente vai identificar aí no hábito 3, né? Então, você tem que ver o que é prioridade para que você possa estar realizando algo e obter sucesso, tá? Porque a gente sabe que os líderes, eles priorizam as suas pedras grandes primeiro, ou seja, eles fazem primeiro o mais importante, tá? Então, aí na página 28 tem uma historinha que diz o seguinte: no início de uma primavera, um fazendeiro disse: hoje minha prioridade é arar a terra. Assim que ele subiu no seu trator, ele notou um rato correndo pela grama. Curioso para saber aonde o rato poderia ir, ele o seguiu pelo campo. Na margem do campo, ele notou que havia pouco alimento para as galinhas. Assim que ele parou para colocar mais alimento para as galinhas, viu uma cadeira na fresca, né, sombra da casa e se sentou nela para descansar um pouco, já que estava tão fresquinho ali naquele ambiente. Então, sua esposa se aproximou dele e perguntou: você já terminou de arar a terra? Terminei. Oh, não, eu não tive tempo para começar, né? Então, qual foi aí, como a gente vai identificar a pedra grande? No caso do fazendeiro, qual foi a pedra grande do fazendeiro? Qual seria a sua tarefa mais importante, né? Arar a terra, né? Então, quais foram as pedras pequenas? Então, as tarefas menos importantes seriam as pedras pequenas. Em sua opinião, por que ele não conseguiu arar a terra? Porque, gente, ele não deu prioridade ao que ele tinha para fazer, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês agora, certo? Eu tenho um grande objetivo, que é construir uma casa. Então, eu vou trabalhar muito para conseguir comprar um terreno e construir a casa. A ideia, o objetivo de construir a casa seria uma pedra grande, tá? Então, tudo que você tem em mente para realizar um desejo que você deve dar prioridades, você tem aí como exemplo de pedra grande. Então, conforme aprendemos com o texto do fazendeiro, se não focarmos em nossas pedras grandes e priorizá-las, elas não serão feitas. Então, pelo contrário, as pedras pequenas consumirão todo o nosso tempo. Eu vou dar um exemplo, né? Hoje, o meu maior objetivo é estudar para uma prova, tá? Então, eu tô ali super envolvida estudando para uma prova. De repente, eu encontro pedras pequenas no meu caminho. Eu encontro o celular, que vai tirar a minha atenção. Eu encontro a TV, que vai tirar a minha atenção. Eu encontro o bate-papo com a amiga, que vai tirar a minha atenção. Então, nessa situação de ter que estudar para a prova, qual é a minha prioridade? Estudar para a prova. Essa é a minha pedra grande, tá? Para conseguir o objetivo do meu 10 na minha prova. E quais seriam as pedras pequenas? Essas coisinhas que me atrapalharam a chegar no meu objetivo, que seria estudar para a prova,
tá? Então, aí nessa página 29, vocês têm essa opção de escrever pedras grandes e pedras pequenas para hoje. Qual é o seu objetivo de hoje? Você vai traçar aí uma meta que você considere como uma pedra grande, que seja algo muito importante que você tenha para fazer. Do lado, você vai ver que existem as pedras pequenas. O que poderia aí estar tirando o seu foco para que você construa o seu objetivo do dia? Então, gente, nunca esqueçam, a gente deve começar primeiro pelo que é mais importante, tá? A gente deve ter em mente que a gente vai ter sempre pedras grandes, mas as pedras pequenas, elas podem sim surgir, certo? E elas podem, por exemplo, fazer com que algo atrapalhe, né, as suas ações para que você consiga realizar de fato algo que você precisa realizar. Certo, gente? A nossa disciplina de Líder em Mim, ela trabalha isso, gente. Essa mudança de hábitos, a identificação de objetivos no dia a dia, para que vocês possam estar realizando ações, tá? Então, é uma disciplina em que as atividades, elas vão trazer muitas respostas pessoais, porque ela tá te trabalhando, ela tá te ensinando para que você tenha um autocontrole sobre a sua vida e assim você consiga se tornar um grande líder. Certo, gente? Então, não esqueçam de fazer a atividade. Lembrem que vocês precisam valorizar o que vocês têm em mãos e começar sempre com um objetivo em mente, fazendo sempre o que é mais importante. Isso vai fazer com que vocês aprendam diariamente se organizar e construir aí ações que vão fazer com que vocês se tornem pessoas realizadas, tá? Gente, o ser humano, ele começa a se realizar desde criança. As crianças que crescem de uma forma saudável, aprendendo a ter atitudes e ter ação, ela tem mais possibilidade de se tornar um adulto bem-sucedido. Então, tudo depende de vocês, claro. Depende da família, né? O tipo de situação a que você vai estar submetido, isso vai contar, tá? Mas vocês precisam se motivar, né? Tipo, saber realizar as ações do dia, saber, tipo, vocês precisam saber identificar o momento certo de fazer as coisas, saber que existe horário de brincar, saber que existe horário de fazer tarefa, saber que existe horário para tudo. Então, isso vai fazer com que vocês percebam que a vida, ela precisa de organização, a gente precisa se organizar, tá, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Não deixem de realizar as atividades e continuem crescendo, tá? A disciplina está aqui para nos ajudar e nos ensinar a crescer. E vocês têm em mãos um excelente material para isso. Vocês só precisam começar a se trabalhar e pôr em prática tudo que vocês estão aprendendo, ok? Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!